Irmãos, graça e paz. Nesse mês da família, nós estamos trabalhando o tema Edificando Altares Espirituais no Pastoreio da Família, porque ao longo de todo o ano a igreja tem trabalhado o tema edificação. E hoje eu escolhi falar sobre edificando o altar espiritual do respeito mútuo em família. A Bíblia, irmãos, ela está repleta de exemplos de famílias, de vários tipos de família. Se a gente parar para pensar, a própria Trindade, por assim dizer, é uma família, a qual nós temos acesso de fazer parte através do nosso irmão Jesus Cristo. Quando a gente aceita a Ele e ao seu sacrifício na cruz, nós ingressamos nessa família e por isso nos chamamos irmãos. Mas não é sobre essa família que eu quero falar hoje. A família que eu escolhi falar, ela tem um formato um pouco diferente. E na Bíblia a gente encontra algumas famílias que têm formatos diferentes. Por exemplo, a gente tem famílias compostas só por mãe e filho, como a da viúva de Sarepta. A gente tem família de sogra e nora, como a de Ruth e Noemi. Família de pai, mãe, filho e avó, como a de Timóteo. E a que eu escolhi falar hoje é uma família bem diferente mesmo. É uma família composta por primos. Hoje a gente vai ver um pouco da relação familiar entre Esther e Mardoqueu. E é nesse momento, quando a gente começa a analisar as famílias, a gente consegue perceber o que o texto do Salmo 68:5 fala. Ele diz assim, que pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Deus faz com que o solitário viva em família. E aqui o Salmo 68 traz família como sendo as pessoas que estão dispostas a cuidar e a abrigar. E a gente vai ver um pouco sobre isso na história de Esther. A história de Esther é bem conhecida, mas eu vou contextualizar até chegar ao ponto que eu quero trabalhar hoje. Esther, ela era filha de Abiail, que era tio de Mardoqueu. Ela foi criada por ele quando os seus pais morreram, ele a adotou. Essas informações você consegue encontrar em Esther 2:7. Seguindo a história, Esther passa por um tipo de concurso de beleza, por assim dizer, uma seleção real, e aí ela se torna rainha. E se você quiser ver todos os detalhes de todo esse processo, você lê o capítulo 2 de Esther e encontra a história completa. Acontece que chega um momento em que uma pessoa chamada Amã propõe ao rei o extermínio de um povo, que está lá em Esther 3:8, que diz assim: Então Amã disse ao rei Xerxes: Existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as tuas províncias, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. O rei consente com esse decreto, sem nem se informar que povo era, e assim ele consente que o povo judeu, que é o povo da rainha Esté e de Mardoqueu, passe por esse momento difícil. E aí a gente chega ao capítulo que eu quero focar hoje, que é o capítulo 4 de Esté. E se você tiver uma Bíblia aí, você pode ir acompanhando a leitura. O capítulo 4 fala o seguinte: Quando Mardoqueu soube tudo quanto tinha acontecido, rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e cinza, e saiu pela cidade chorando amargamente, em voz alta. E foi até a porta do palácio, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco era permitido a entrada no palácio. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitaram em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que ele as vestisse, tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Então Atá foi a Mardoqueu, na praça da cidade, em frente à porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que tinha acontecido e quanta prata Amã havia oferecido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse para que ela fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Esther tudo que Mardoqueu tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Se de todo te calares,
Nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou a resposta a Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam por 3 dias e 3 noites, e eu e minhas criadas jejuaremos junto com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. O que encontramos aqui nessa parte da história, irmãos, são pontos importantes para a gente pensar. O primeiro ponto que eu destaco para a gente pensar é que Esther e Mardoqueu eles não viviam na mesma casa. Mas assim que Esther fica sabendo da situação de Mardoqueu, aquela situação difícil dele estar chorando e lamentando, ela envia pessoas para cuidar dele. O que o verso 4 fala é o seguinte, que quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que ele as vestisse. Então, a primeira lição que nós podemos aprender para aplicar em nossas famílias é que respeito não é uma questão de estar na presença. Esther ela já não morava mais com seu pai de adoção, ela já era uma rainha, mas ao saber da situação difícil de Mardoqueu, isso move o coração dela. E antes mesmo dela tornar-se rainha, quando ela ainda estava naquele processo seletivo real, ela cumpriu os conselhos dele. A gente encontra em Esther 2:10 falando assim, que Esther não tinha revelado a que povo pertencia nem a origem da sua família, pois Mardoqueu havia proibido de fazê-lo. Ela poderia ter pensado, agora eu vivo num palácio, ele nem meu pai é, quem é ele? Mas encontramos, irmãos, em Esther o exemplo do respeito. Respeito não só pela pessoa, mas também aos seus ensinamentos. Será, irmãos, que a gente tem edificado em nossas famílias um altar de respeito? Será que a gente tem cultivado o respeito? Será que onde a gente chega, as pessoas podem afirmar com tranquilidade: ah, essa pessoa é da família tal, ou essa pessoa é irmão de Cicrano, é a esposa de Beltrano, o esposo de Cicrano. E ainda assim a sua família continuar sendo considerada uma família respeitável? E ainda mais, se a gente ampliar, se a gente levar para a nossa família espiritual, família de Deus, será que em qualquer lugar que você chega, as suas atitudes são condizentes com as atitudes de um irmão de Jesus? Ou você só o respeita na presença de outros? Será que quando você está sozinho, sem ninguém conhecido, você se transformou numa pessoa completamente diferente? Um fato interessante do livro de Esther é que ele é um dos poucos livros da Bíblia em que o nome Deus não aparece. Mas a gente consegue perceber em toda a história a soberania de Deus conduzindo cada etapa. Que assim seja também, irmãos, nas nossas vidas, nas nossas famílias. Que a gente lembre que nós estamos diante de Deus o tempo todo, mesmo quando não vemos explicitamente. Mas ainda assim, nós devemos respeitá-lo. E dessa mesma forma, a gente deve respeitar nossas famílias, nossos pais, nossos esposos, esposas, nossos irmãos, tios, avós, qualquer membro da família, mesmo na ausência deles. E mais ainda, a gente deve respeitar também os ensinos que a gente aprende na nossa família. E assim, estamos honrando aos nossos familiares. A segunda lição que eu aprendo nesse capítulo é que respeito independe de idade ou posição na família. Pensem comigo, irmãos. Mardoqueu, ele era o pai, era mais velho, e no entanto ele era súdito. Esther era filha, era mais nova, no entanto ela era rainha. Mas ambos foram ouvidos e respeitados nas suas colocações. Mardoqueu ele relata para Esther o que estava ocorrendo. Esther ainda nem havia tomado conhecimento do que estava se passando com seu povo. Se vocês lembram que eu falei, irmãos, o rei, ele nem procurou saber a que povo o decreto se referia. Logo, ele não tinha por que avisar Esther. Ele não sabia que se referia ao povo de Esther. Então, ela não tinha tomado conhecimento disso. Mas o que Mardoqueu faz é que ele avisa a Esther o que estava se passando. E não só avisa, Mardoqueu solicita que ela interfira na situação. Aqui, a gente encontra Mardoqueu reconhecendo Esther como rainha. Ele sabia da posição dela e sabia que a posição dela trazia consigo privilégios. Ela tinha a possibilidade de ir ali estar interferindo. A gente encontra isso em Esther 4:8, que diz assim: E deu-lhe também uma cópia do decreto, que falava do extermínio que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther, e insistisse com ela, para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Esther argumenta com ele sobre como seria difícil fazer o que ele havia pedido. E aqui a gente encontra o exemplo do respeito da família. Ela poderia simplesmente dizer que não ia fazer, porque ela é a rainha,
ou simplesmente ignorá-lo, não responder nada, não mandar mais nenhuma resposta. E por outro lado, a gente vê a abertura que Esther tinha na sua família de expor também sua opinião. A família, irmãos, ela deve ser um ambiente de diálogo respeitoso, um lugar em que a gente se sinta à vontade para expor nosso ponto de vista. A resposta de Mardoqueu para Esther foi um conselho até duro de ser ouvido, mas bem real e que trouxe Esther para a realidade. Ela não escaparia só pelo fato de estar no palácio. E aqui a gente encontra o versículo que talvez seja o versículo mais conhecido do livro de Esther, que é Esther 4:14, que diz: Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Este versículo, irmãos, ele mostra a confiança que Mardoqueu tinha em Deus, a confiança que ele tinha que Deus daria livramento ao seu povo, mas ele também mostra os propósitos de Deus para a vida de Esther. Esse conselho de Mardoqueu, ele além de trazer Esther para a realidade, ele lembra a ela quem Deus é. E a resposta de Esther a esse conselho foi a convocação de um jejum entre todos os judeus que estavam ali em Suzã, entre todo o povo judeu que estava ali presente. Ela dá ordens que deveriam ser seguidas por todos, e Mardoqueu ouve as ordens e as cumpre. A gente encontra isso em Esther 4:17. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Com esse episódio, irmãos, a gente aprende que o respeito em família ele deve ser cultivado mutuamente. Não é só uma questão de idade ou de posição, mas de uma relação que envolve diálogo. Às vezes, os conselhos que a gente vai receber realmente são difíceis de serem ouvidos e mais ainda de serem atendidos. Às vezes, alguém precisa tomar uma decisão muito difícil, cujas consequências envolvem toda a família, e para isso se requer oração. Mas se há respeito entre todos, os caminhos se tornam mais fáceis. E quantas lições, irmãos, a gente consegue aprender com essa família? Uma família que inicialmente parece tão incomum, a família de primos. A gente aprende aqui a lição do cuidado de Deus conosco através da adoção, fazendo com que o solitário habite em família. Esther realmente não tinha mais seus pais ali, mas ela tinha em Mardoqueu uma família, assim como nós temos em Deus um pai que nos adota. Aprendemos também a lição sobre respeitar e honrar nossa família e os princípios que dela aprendemos, independente de estarmos na presença de alguém, independente de ter alguém olhando ou não, respeitar e honrar nossa família. E também a lição de respeitar a todos, independente de idade, de status e de condição. E por fim, irmãos, eu quero que os irmãos entendam que a edificação é um processo, uma construção diária, é todo dia. Que nós possamos buscar em nossas famílias edificar um altar de respeito mútuo e assim possamos ter melhores relações familiares. Deus abençoe nossas vidas.